eu assumo os meus casos, eu mostro e eu sempre que você me vê dar aula, sempre que você me quiser que eu mostre os meus casos, vocês vão perceber que eu vou mostrar os dois lados. Porque eu acho que a minha maior qualidade como micropigmentadora é a simetria de cores. Eu conheço várias pigmentadoras que ficam aí postando foto na internet, ou sei lá onde, ou em aula, com uma areola toda cheia de detalhes, mas não mostra o lado de lá, né? Eu já vi areola cheia de detalhes, mas que simplesmente não combinava com nenhuma outra areola que eu já vi na vida. E eu acho que a maior qualidade de uma pessoa que pigmenta areola é conseguir simetria de cores. E isso é o que me motiva trazer para vocês sempre essas questões, porque a simetria de cores é o ponto mais difícil. Tem gente que se atém, mas ela faz um vasinho, mas a micropigmentadora tem uma máquina bonita. Ótimo. Fica simétrico com relação ao lado de lá? Sim ou não? Porque se não ficar, a paciente não vai se sentir beneficiada, vai achar que a reconstrução dela não tá boa. Por quê? Porque uma reconstrução bonita é uma reconstrução simétrica. A simetria é a principal qualidade de uma reconstrução de areola. Se você não está conseguindo uma boa simetria, se a micropigmentadora não traz uma simetria para sua paciente, essa paciente nunca vai ficar satisfeita com o resultado. E aí ela vai colocar dentro daquela questão tudo. Porque a cicatriz tá feia, porque a minha reconstrução ficou ruim, porque a minha areola ficou ruim. E aí o cirurgião que encaminhou vai entrar no meio daquela questão, entendeu? Porque ao invés da micropigmentadora fazer ou da cirurgia plástica que faz a tatuagem de areola, acalmar o coração dessa paciente que fez reconstrução de mama, ele vai estar trazendo mais um questionamento, mais uma ansiedade para a paciente, entendeu? Você não conseguiu uma simetria, não conseguiu uma permanência dessa cor a longo prazo, são questões que sempre vem à tona quando eu vou em congresso discutir, quando eu recebo paciente vinda de outra micropigmentadora. De uma maneira geral, essas areolas que vêm de outros profissionais que não tiveram a nossa curva de aprendizado, elas costumam vir bem rosadas, bem avermelhadas, com predomínio de vermelho e muito pouco castanho, porque a forma de uma micropigmentação cuidar das cores, ela é bem diferente. Quando eu usava a técnica de micropigmentação, quando eu fazia misturar todos os pigmentinhos ali naquele mesmo batoque, eu tinha mais casos como esse que eu acabei de descrever para vocês. Então, eu trouxe esse caso hoje para falar para vocês, por quê? Porque fazia anos que eu não tinha um problema desse. Eu já não tinha essa questão para discutir há muito tempo. Eu não me incomodava com cor de areola ou não pensava, puxa, ficou diferente há muitos anos. E esse caso também não foi recentemente, ele já tem algum tempo que ele aconteceu, mas vira e mexe. Quando eu vejo as pessoas se arriscando, fazendo procedimento com um profissional que às vezes não tá há tantos anos no mercado, é esse medo que eu tenho. E depois essa pessoa me procurar para corrigir alguma coisa que tá castanho demais, que tá grande demais, que tá com muita irregularidade, tá? Porque é claro que a gente é profissional, é claro que às vezes a gente não consegue o resultado que a gente tanto busca, mas eu acho que a maior qualidade de um profissional é saber corrigir e saber alcançar o resultado depois de um determinado tempo, né? Então, eu quis trazer esse exemplo para vocês pararem para refletir e, mais uma vez, eu falo para vocês sempre, não faz muito diferente, não muda, não inventa moda, porque tudo que tem para fazer de errado, eu fiz eu já me arrisquei, eu já compliquei, eu já sofri, eu já
eu já tive de problema e eu já tive que ter essa paciente por perto e ficar fazendo um monte de vezes, vários retoques, vários procedimentos, um desgaste associado, entendeu? Quando na verdade ele é para ser um procedimento que você faz em 2, no máximo estourando 3 etapas, tá? Me lembro de mais 2 casos, mas assim, que não ficaram dessa cor, assim, mais escura. Porque que ficou dessa cor foi essa e na época que eu fazia com a técnica de micropigmentação. Mas eu me lembro desses 2 casos que eu fiz uma vez, que a paciente era um paciente, ficava vindo muitas vezes fazer retoque e eu não tinha coragem de falar, ai, não, acho que já deu, porque ela não estava satisfeita. Então eu falava, vamos fazer quantos retoques forem necessários. E aí a gente foi fazendo retoques. Chegou uma hora que o pigmento começou a ficar tão profundo que escureceu. E daí que eu comecei a perceber que o pigmento numa profundidade maior tende a ficar mais escuro. E uma outra também que a gente estava tentando corrigir uma diferença de cor do retalho, né? Que ela fez uma reconstrução com o retalho de grande dorsal para pele adjacente, porque ela tinha aquela pele bem cheia de melanoses, de pessoa que já tomou muito sol na vida, e aí a gente observava aquele brancão do retalho que foi rodado na cirurgia. E aí eu fui tratando aquele retalho e aí eu sempre punha uma corzinha na areola. E aí uma hora a cor da areola passou do ponto. Passou do ponto. Um belo dia ela ficou muito castanha. Quando ele aprofunda, o pigmento castanho, ele tende a ficar esverdeado, acastanhado, uma cor mais forte, e eu não gosto, assim. Eu acho que, tudo bem, a longo prazo ele pode perder um pouquinho da intensidade da cor, mas a curto prazo incomoda demais, porque fica muito não natural. Parece uma areola, né, guardada as devidas proporções, mas uma areola que teve necrose mesmo de areola, uma paciente que teve uma complicação grave, fica uma areola com uma cor que não é nem um pouco natural. É uma areola que tem uma cor muito, desequilibrada com relação às cores adjacentes, né? Então, não façam isso. Não façam isso porque é muito chato de corrigir. É muito desagradável de corrigir essa areola muito tendendo pro castanho, sabe? Prefiram que a sua areola fique rosa chiclete, fique Peppa Pig, e que no retoque você põe um pouquinho de castanho, e que daí toda vez que você for pigmentando por cima, você vai aprofundando cada vez mais o rosa. O rosa que você fez aquela primeira pigmentação, não o castanho. Entendeu? Porque aprofundar o castanho é muito ruim. É muito ruim aprofundar o castanho. Você fica meio... Aí você vai colocando filtros por cima do castanho, mas a longo prazo ela tende a ficar com o castanho. Você não tem muito... Você fica com uma situação difícil, assim, de equilibrar, difícil de resolver. E às vezes você pode fazer o cirurgião que operou ficar chateado com você mesmo. Ficar triste, porque... Agora que era só finalizar o trabalho dele, porque a gente não pode desprezar isso, né? A reconstrução de areola é a finalização do tratamento do cirurgião, né? Então, na verdade, você estar em conjunto com ele, você ter a mesma qualidade, oferecer a mesma qualidade de trabalho para sua paciente do que o cirurgião, não tem... É o esperado, né? Um trabalho em equipe, um trabalho equilibrado a longo prazo, né? E então acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês hoje, evitar sempre uma paciente, um resultado muito acastanhado nas areolas das pacientes, um resultado maior e mais, um resultado maior mesmo, mais, que gere mais, uma cor mais forte e um posicionamento maior, porque daí não é muito difícil de corrigir, né?